Olá, estamos começando mais um informativo da DAB, hoje trazendo uma entrevista especial para o nosso podcast com o senhor Rogério Chebab, ele que atua na área de advocacia aduaneira. O tema de hoje, nós iremos falar sobre habilitação para operar no comércio exterior, o radar. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui em nossos estúdios hoje. Um prazer falar contigo hoje. Eu que agradeço. Estou à disposição para as perguntas que você quiser fazer. Rogério, para começar então o nosso tema, eu gostaria que você explicasse melhor qual a finalidade da habilitação para atuar no comércio exterior e como que isso ajuda a Receita Federal até a fiscalizar melhor as operações. Bem, para as empresas importadoras, a finalidade é que elas tenham autorização para atuar no comércio exterior importando e exportando. Para a Receita Federal, existe aí a finalidade maior, que é de controlar as empresas e ver quais são as empresas verdadeiras que querem importar ou são empresas apenas de fachada para cometimento de ilícitos penais e aduaneiros. Para a gente esclarecer um pouco a dúvida até do pessoal que está nos assistindo, quais os principais limites hoje, os limites atuais mínimos para a obtenção do radar limitado de até US$ 150.000 e para o radar ilimitado? Bem, antes disso eu vou falar do radar limitado de US$ 50.000, que esse é muito fácil de se obter apenas pelo Portal Único de Comércio Exterior. Quando não sai a habilitação numa modalidade maior, a de 150 mil ou ilimitada, é preciso fazer um processo via ECAC, através de uma revisão de estimativa. Hoje os limites mínimos de capacidade financeira são para o radar limitado até US$ 150.000, um mínimo de R$ 262.000 de capacidade financeira. Já para o ilimitado, o valor mínimo é de R$ 784.000. Tudo isso pode ser comprovado de várias maneiras que eu posso comentar depois com você. Para a gente falar então sobre essa questão da comprovação, ela é uma parte muito burocrática para o despachante estar fazendo? Como que funciona toda essa questão da comprovação da capacidade financeira? Ok, existem 5 maneiras de comprovação de capacidade financeira que são tratadas como 5 hipóteses na legislação. As hipóteses das 5, eu já excluo 2 que são as mais incomuns e deixo 3 que são mais comuns. A primeira maneira de se comprovar a capacidade financeira é com dinheiro em conta corrente e dinheiro em aplicações, liquidez imediata, dinheiro. A segunda forma é para empresas do Simples Nacional, que podem comprovar através de uma fórmula matemática que se faz em cima dos faturamentos que serviram de base de cálculo para o recolhimento da guia DAS, ou seja, da tributação do Simples Nacional. E a terceira maneira é para empresas com menos de 5 anos, elas podem comprovar, além de dinheiro em conta, como a do Simples Nacional também pode comprovar através de dinheiro em conta, essas podem também, as com menos de 5 anos, comprovar através de tributos recolhidos nos últimos 6 meses. Eu estou falando de uma fórmula que é aplicada sobre PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e contribuição previdenciária. Então, tanto através de faturamento, como imposto, como dinheiro em conta. E hoje quais são, na sua opinião, né, os principais problemas enfrentados na hora de conseguir esse aumento de limite? Primeiro problema, a desorganização da empresa. Então, a empresa, primeiro fator de desorganização, capital social dito como integralizado no contrato social e não integralizado. Então, a pessoa cria uma empresa lá com 2 milhões de reais, o que é completamente desnecessário, criar a empresa com capital social alto, não faz diferença nenhuma no processo de revisão estimativa. Ela fala que integralizou 1 milhão e não integralizou. Esse é o primeiro problema. Isso já indefere de plano o aumento de limite. Segundo problema, falta de capital, de dinheiro. Vamos supor que esteja fazendo o aumento de limite através de dinheiro em conta. A empresa não fechou com dinheiro suficiente no mês passado, então ela tem que colocar dinheiro nesse mês para dar entrada no outro mês. Isso atrasa 30 dias o processo. Outra coisa irregular, por exemplo, as contas de internet e energia que não estão no nome da empresa, estão no nome do sócio da empresa. Contrato de locação com prazo vencido, ainda que permita a permanência da empresa no local. Contrato, dinheiro que entra na conta através de sócio, de terceiro, dinheiros não contabilizados, que não tem lastro em contrato de mútuo, por exemplo. Contrato de mútuo não registrado em cartório.
Então, é uma infinidade de irregularidades, mas para mim, hoje, a principal é capital social não integralizado. E como que essa pessoa ela pode prevenir essas irregularidades e até contar com um profissional especialista, como no seu caso, né, para poder prevenir essas questões e agilizar esse processo tão burocrático? Na realidade, eu acho que isso tem que vir de uma cultura de organização da empresa juntamente com o seu contador. Mas isso quase nunca acontece. Então, o que acontece no meu caso é que eu pego a empresa bagunçada, eu tenho que sanear em 30 dias, dá para sanear e dou entrada no outro mês. Então, eu corrijo o contrato social, corrijo o balancete, corrijo o balanço, saneio conta corrente e etc, etc, etc. Então, quase sempre eu tenho problema. Doutor, agora falando sobre a questão do que é a revisão de ofício, explica para gente. Ok, nenhuma empresa que consegue habilitação, seja numa modalidade de 50, de 150 ou ilimitada, está livre de uma revisão da sua condição de importador naquele limite. A Receita Federal pode, a qualquer momento, até porque a habilitação é concedida a título precário, ela pode, a qualquer momento, revisar se aquela empresa tem realmente condição tem capacidade financeira para se manter, por exemplo, no ilimitado, ou se ela está organizada ou não, se ela está com o balancete correto, se tem entradas irregulares no extrato bancário, entradas não contabilizadas, entrada de dinheiro sem nota fiscal, etc, etc, etc. Isso não acontece de forma aleatória, tá? Eu acredito piamente que a Receita Federal receba um alerta nos seus sistemas, mostrando que aquela empresa teve uma queda de faturamento, uma queda de recolhimento de tributos, por exemplo, teve troca de sócios, tudo isso alerta a Receita Federal para que venha fiscalizar a empresa, e o resultado da revisão de ofício pode ser a manutenção da empresa naquela modalidade de limite ou de habilitação, a redução ou até mesmo a desabilitação da empresa. Shebab, para quem ficou com alguma dúvida, o profissional que ainda tem dúvidas sobre essa questão do radar, como que ele pode se informar sobre o assunto e até procurar um profissional da área para estar auxiliando nessa situação? Eu escrevo muitos artigos sobre isso. Eu tenho o hábito de escrever pelo menos semanalmente um artigo e normalmente esse tema da habilitação de revisão de estimativa entra dos meus artigos. Isso a DAB posta, ela replica todos os meus artigos que eu posto no meu site, inclusive. Eu acho que essa é a melhor maneira. Então, para quem quiser acompanhar melhor o seu trabalho, até nas redes sociais, LinkedIn, como que o pessoal que está nos acompanhando pode fazer, Shebab? No LinkedIn podem procurar por Rogério Chebabi, com Chebabi, ou no meu site, eu tenho meu blog no site, o site é www.chebabi.net. Shebab, e a questão das greves dos fiscais, isso tem afetado os pedidos de revisão de estimativa? Por enquanto, eu não tenho observado esse tipo de problema, mas pode acontecer. Com o recrudescimento da greve, é muito possível que isso aconteça. Só que a legislação que trata da revisão de estimativa, ela tem um dispositivo que privilegia o que defende os importadores. Quando eu falo importadores, são importadores e exportadores, tá? Porque a revisão de estimativa é tanto para a habilitação é tanto para exportador quanto para importador. A legislação diz o seguinte: a partir do protocolo do teu pedido de revisão de estimativa, se a Receita Federal não se manifestar em até 10 dias corridos, o seu pedido tem que ser sumariamente deferido. Claro que não existe, isso não é eletrônico, tá? Então, você tem que, depois de 10 dias, fazer um pedido administrativo para que seja deferido automaticamente sem análise documental. Se isso não acontecer, nós entramos com ação judicial, que é o mandado de segurança. Mas aí a Receita Federal é obrigada a deferir. Isso ajuda muito em tempos de greve, mas lembro bem sobre a questão da revisão de ofício. Normalmente, quando isso acontece, eles deferem e depois, logo em seguida, eles entram com a revisão de ofício para daí, então, analisar a documentação que eles não analisaram. E antes da gente finalizar o nosso informativo, o nosso podcast, que sempre traz assuntos relevantes para a área de comércio exterior, para você, despachante aduaneiro, é importante falar também, Shebab, do seu trabalho junto à DAB, né? Você tem feito um trabalho muito interessante, também apoiando a nossa associação, que traz tantos benefícios para o profissional da área, né? Sim, essa ideia começou comigo com mais dois despachantes aduaneiros, a criação da DAB, a partir de um evento que eles iam criar. Eu falei, por que vocês não criam uma associação
já que hoje só existem sindicatos. Criem uma associação. Foi criada às duras penas, o que não é fácil. Manter uma associação também não é algo muito simples, né? Até porque é uma associação do nosso porte, ela é muito pequena em termos de faturamento, de recolhimento de taxa associativa, mas nós temos aí criado alguns assuntos para explorar esse ano, que são assuntos, por exemplo, defender os interesses dos despachantes com relação à aflição que eles sofrem com as greves dos fiscais, defender os interesses dos despachantes nas cobranças indevidas de contribuições sindicais por parte do Sindicomes, que é um sindicato de agentes de carga e de comissárias de despacho, defender os interesses dos despachantes, que afetam também os importadores com relação à remuneração irregular dos peritos da Receita Federal, dentre outros temas. Perfeito, Shebab. Eu agradeço então a sua participação. Esse assunto que é tão relevante, já fica o convite aí para as próximas edições, para você trazer artigos e assuntos tão interessantes como esse que a gente falou hoje. Ok, muito obrigado pelo convite, pela participação. E esse foi mais um informativo da ADAB. Muito obrigada pela sua companhia e eu te faço um convite. Associe-se. Juntos somos mais fortes. ADAB, Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil.